as portas dos portais, Sambalate, Gesem, enviaram a dizer: vem, congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse perguntoso. Amém? Glória a Deus. Iremos nessa noite aprender algumas lições sobre a palavra do Senhor. E este homem de Deus, que Deus usou poderosamente na sua obra. Eu sei que a obra do Senhor não é fácil, eu sei que muitas vezes a obra do Senhor é espinhosa, mas Deus sempre levanta alguém para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Esse nome Neemias quer dizer o Senhor. O nome Neemias significa o Senhor consolou, né? O Senhor sempre consolou o seu povo. Deus sempre esteve presente ali quando o povo passava com aflição. E o nome Neemias significa que o Senhor consolou. E até hoje o Senhor consola o seu povo, a sua igreja, através do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, Neemias possuía uma grande responsabilidade, grande tal que ele era aquela pessoa que provava o vinho antes de dar para o rei. Ele era o copeiro pessoal do rei. Toda vez que o rei tinha que provar o vinho, ele primeiro provava o vinho. Caso estivesse envenenado, Neemias morreria no lugar do rei. Neemias sempre foi um servo fiel. Ele sempre esteve pronto para servir ao seu Senhor, até com a sua própria vida. Nessa noite, Deus está procurando verdadeiros servos e servas da sua palavra, que esteja pronto até para dar a sua vida pela igreja e pela obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. O seu trabalho era evitar que o rei fosse envenenado, pois antes de qualquer coisa, Neemias era um homem de coragem. Neemias, Deus nunca vai levantar alguém para a sua obra que não tenha coragem. Ninguém foi, porque Deus sempre vai levantar alguém de coragem para pregar a sua palavra e fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias foi levantado por Deus para restaurar os muros e os portões de Jerusalém, que os babilônios haviam queimado quando deportou o povo de Israel para a Babilônia. E quando ele recebeu a notícia, certa feita, ele estava lá no palácio e recebeu a notícia que os muros estavam quebrados, os portões estavam queimados, e ele se entristeceu com essa notícia. Ele veio a clamar, ele ficou dias e dias angustiado, porque quem verdadeiramente tem o chamado da obra missionária, quem tem o chamado de Deus para a obra, vai ficar triste quando vê que a obra não está dando fruto, vai ficar triste quando vê que a obra não saiu de mal a pior. E diz a Bíblia, lá em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 3, que Neemias ficou entristecido ao saber da notícia que a cidade estava toda devastada. Mas ele orou, ele jejuou e entregou a Deus para que Deus venha operar na vida dele, através da vida dele. Os portões da cidade naquela época simbolizavam a força, a glória e a majestade. Um reinado que não tinha muro, um reinado que não tinha portão, era um reinado fácil para sofrer ataques. Mas diz a Bíblia que aquele muro era grande, tinha portões, tinha portais, porque Deus é o Deus que dá sustento às muralhas em nome de Jesus. Isso fez com que Neemias ficasse bastante angustiado. Neemias capítulo 1, versículo 4 ao 11 está lá escrito: ninguém pode se levantar contra a obra de Deus e ficar de pé, porque Deus sempre vai levantar alguém para ir de frente e dizer que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias não era profeta e nem sacerdote. Neemias era apenas um servo querendo servir ao seu Senhor. Muitas vezes nós queremos ser tanta coisa, muitas vezes nós queremos ser profeta, queremos ser sacerdote, mas esquecemos de ser servo. Porque quem é servo sabe servir ao seu Senhor. Quem é servo sabe esperar o seu momento da sua cadeira chegar. Não adianta eu querer atravessar ou querer pular as etapas, porque quem é servo sabe o momento certo do seu Senhor lhe chamar. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus não está procurando homens que tenham título. Deus não está procurando profeta nem sacerdote. Deus está procurando homens e mulheres tementes a Deus e capacitados para fazer a sua obra em tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não entende que a causa do movimento, é porque ele entendeu que a causa do movimento, a causa do coração dele arder para fazer a obra. Neemias poderia fazer qualquer outra coisa, ele poderia estar ocupado com qualquer outra coisa, mas o coração dele ardeu para fazer a obra do Senhor. O coração dele ardeu para restaurar aqueles muros que estavam quebrados. Eu creio que nessa geração Deus vai levantar homens e mulheres capazes de fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. As igrejas de hoje em dia estão cheias de profeta, cheias de sacerdote, mas está faltando dentro da igreja homens e mulheres serventes do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar prontos para ajudar, para quando a obra estiver precisando, nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, eu irei te servir, Senhor, eu irei fazer o meu melhor, porque a obra do Senhor é carente de verdadeiros ceifeiros. A obra do Senhor é carente de verdadeiros homens e mulheres comprometidos com a sua obra. Quando viram que Neemias estava fazendo a obra, que tudo estava dando certo, que tudo estava crescendo, que tudo estava florescendo, de repente os inimigos começaram a fazer confronto, começaram a ficar incomodados, porque quando a obra do Senhor está crescendo, sempre vai levantar-se alguém contra a obra do Senhor. Quando a obra está crescendo, quando o conjunto está crescendo, quando a igreja em si do Senhor está crescendo, o inimigo sempre vai se levantar para querer afrontar e tirar o foco do homem e da mulher de Deus, que é a obra de Deus, que é a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles até tentaram, mas Neemias se levantou e disse: estou fazendo uma grande obra. Diga nessa noite que quando o inimigo se levantar contra você, seja quem for, diga para ele: estou fazendo uma grande obra, e nunca vou descer, eu nunca vou cessar de dar glória, eu nunca vou cessar de dar aleluia, eu nunca vou cessar de glorificar a esse Deus que sempre esteve ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. A obra que o Senhor confirmou, ela é grande, meu irmão. A obra que o Senhor te chamou para fazer nessa noite é grande. A obra que Deus tem para fazer na sua vida, saiba que é grande. Saiba que Ele tem o melhor para a minha e para a sua vida. Porque quando Ele chama, Ele capacita, e você chega longe e atravessa e chega no outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não vai desistir nessa noite. Você não vai parar. Saiba que a obra é dura, a obra é espinhosa, mas Deus vai te capacitar para você fazer ela. Louvado seja o nome do Senhor. Sanballat e Tobias até tentaram parar Neemias, fizeram de tudo para tirar a atenção de Neemias, porque quando o homem e a mulher de Deus está empenhado na obra de Deus, o inimigo sempre vai se levantar para querer tirar sua atenção. Mas saiba de uma coisa, que o inimigo não vai conseguir tirar aquilo que Deus te deu, porque o que Deus te deu é teu. Louvado seja o nome do Senhor. Eles até tentaram parar, eles disseram: a obra vai parar, ninguém vai mais suportar, porque era ataque de um lado, ataque de outro. Neemias não sabia mais o que fazer, mas a obra não vai parar. Ele até pensava que ia parar, mas Deus nessa noite me trouxe para trazer uma palavra para você e dizer que a obra vai continuar. A obra vai continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é Ele é quem faz todas as coisas. A Bíblia diz que Neemias sofreu muito, meu irmão, porque quem está na obra, quem está na frente da obra, sofre mesmo. Tem os espinhos, tem as pedradas, mas maior é aquele que está comigo e com você do que aquele que está no mundo. Saiba de uma coisa, que Deus já está com você. Pode o sangue estar na canela, mas faça a obra. Não largue o bastão, não recue, fique firme. Saiba que Deus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se não fosse a obra de Deus, se Deus não tivesse no meio, a obra não existiria. A obra primeiro nasce no coração de Deus, para depois ir para o coração do homem. A obra passa por Deus, para depois passar pelo homem. Quem faz a obra é Deus, quem aprova é Deus, quem chama para a obra é Deus. Então faça a obra, espere em Deus, que o mais Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo 124, primeiro diz que se
se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós não teríamos conseguido. Então é o Senhor que faz eu e você chegar no outro lado. É o Senhor que faz a gente chegar. Os inimigos sempre vai se levantar. Saiba de uma coisa, que você nunca vai estar sozinho. Sempre vai ter alguém te observando para saber o quão longe você é. Eles vão estar observando para querer derrubar você, para querer tirar o seu foco e a sua atenção. Mas saiba nessa noite que Deus já fez na sua vida, que Ele já deu a vitória que você tanto pede. Romanos 12 diz que porque dele, para Ele e por Ele é tudo dele, meu irmão. As nossas vidas pertencem a Ele. Então glória pois a Ele, louvado seja o nome do Senhor. Neemias 6,16, porque reconheceram que o nosso Deus fizeram essa obra. Essa obra não é obra de homem. Essa igreja não foi homens que fizeram, não foi o homem que chegou, porque antes do homem chegar, Deus já tinha chegado. Eu creio numa geração que vai se levantar, que vai fazer a obra, que vai dar as mãos, que vai ser unido para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Então saiba de uma coisa, meu irmão, que nós temos que estar firmes fazendo a obra do Senhor, por mais que as lutas se levantem, porque faz parte, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então levante a cabeça, confie em Deus, confie em Cristo, porque Ele já pagou todos os nossos pecados. Ele já morreu na cruz por mim e por você. Confie nele, creia e confie que Ele fará na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E essa noite você possa dizer: estou fazendo uma grande obra e jamais vou parar. Creia no Senhor que você será salvo. O nosso pastor leu aqui e Josué 24 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que nós serviremos ao Senhor. Eu creio que a minha casa, que a sua casa, você não é aqui à toa. Você não está aqui por estar, não está aqui por acaso. Você saiu, mas deixou alguém em casa. Você saiu, mas tem um familiar seu em casa. E você aqui está clamando e Deus vai salvar lá. Você clama aqui e Deus salva lá. Você clama aqui e Deus salva lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então faça a obra, não olhe para trás, coloque a mão parado, dê as mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Utiliza-se desse vaso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Neemias concluiu o muro em 52 dias, mesmo com as afrontas, mesmo com as acusações, mesmo Sanbalate e Tobias se levantando, ele não baixou a cabeça, ele não recuou, ele continuou firme, lutando e fazendo a obra, mesmo o inimigo oprimindo ele não abaixou, ele continuou fazendo a obra. Então faça a obra, meu irmão. Deixe quem falar, quem quiser. Muitas vezes os irmãos se levantam, uma irmã se levanta, outro se levanta, um lado se levanta o outro, mas faça a obra. Olhe para Cristo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador. Pode olhar para a esquerda, pode olhar para a direita. Olhe somente para Cristo, porque dele vem o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que grande foi a vitória de Neemias. Ele foi vitorioso porque ele foi perseverante. Ele teve estratégia, meu irmão. Nessa noite saiba de uma coisa que quem ora tem estratégia. Quem ora é inteligente. Quem ora sabe entrar e sabe sair. Quem ora sabe quem fala com você. Quem ora sabe quem é mentiroso e quem é verdadeiro. Quem ora tem estratégia. Quem ora sabe que é de Deus. Então que você possa saber que maior quem está no mundo está conosco, que é o que nos deu a vida. Saiba que nessa noite as barreiras já caíram, o mundo já caiu, as portas já foram colocadas, ele já pegou a chave da morte do inferno e está tudo consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos nessa noite saber que Ele já fez na minha e na sua vida, porque se não fosse Deus, essa obra não existiria. Se não fosse a mão de Deus para nos colocar de pé, nem aqui nós estaríamos. Se não fosse o Deus da Bíblia a qual nós servimos, nós não seria nada. Eu e você estaria no mundo, mas o mundo não tem nada que oferecer a gente. O mundo já jaz no maligno, mas nós que somos nova criatura, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja o nome do Senhor. E Neemias terminou aquela grande obra em 52 dias. E o inimigo teve que
veio a vitória do servo de Deus. Ele tentou tirar o foco, mas não conseguiu. E as nações teve que dizer e reconhecer que Senhor foi quem fez aquela obra. E é assim, quando Deus fizer na sua vida, aquele que tanto lhe oprimiu vai dizer: verdadeiramente Deus é com ela, verdadeiramente Deus é com ele, verdadeiramente ele serve ao Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E grande foi a vitória, meu irmão. E saiba que nessa noite Deus já te abençoou. Se é uma porta, Deus já abriu. Se é uma enfermidade, Deus já curou. Então saiba que em posse de vitória. E saiba que a obra que Deus te deu, você vai fazer até o fim. Você não vai morrer não, porque a promessa que Deus deu a você ainda está de pé. A promessa que Deus deu a você, você vai cumprir até o fim na sua vida. Mas a promessa vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequiel 12:28 diz: portanto dizei, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor. Nessa noite eu estou falando para você que você não morre enquanto a promessa não se cumprir, que a palavra que ele falou é fiel, que tudo aquilo que ele te prometeu ele vai cumprir. Então tão somente aguarda e confia nele, que o mais ele fará. Desde já eu agradeço a riquíssima oportunidade em nome de Jesus.